A paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos meditar rapidamente dos versículos 1 ao versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia um certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, e insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e os grandes milagres praticados. À luz desse texto, é importante então nós entrarmos nesse contexto para lembrarmos que na aula anterior o Estevão é morto apedrejado, então lá com autorização deste homem chamado Saulo aqui, que estava liderando então uma perseguição, acaba liderando a primeira perseguição contra os cristãos. Por quê? Porque não era para pregar esta nova doutrina da ressurreição de Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, os apóstolos e todos os discípulos, eles estavam unânimes, fazendo o quê? Anunciando o nascimento, a vida, a morte e principalmente a ressurreição de Cristo, porque Cristo estava vivo e estava operando milagres através, então, do poder do nome dele, utilizado ali pelos apóstolos. Então, Estevão morre e nessa morte começa então uma perseguição contra a igreja. Que era a igreja? Essas pessoas, então, os apóstolos, todos que estavam anunciando a Jesus Cristo nas sinagogas e nos lares. Então, começou-se a perseguição por pegar esses homens aqui, porque eles estavam anunciando um novo reino, né? Um outro rei, um rei eterno, então, e aí blasfemando, segundo eles, contra o Antigo Testamento. É importante nós estudarmos o Antigo Testamento, assim como nós vimos na aula passada, aquele banho de Bíblia que o Estevão deu para defender a fé dele, e então ele acabou sendo apedrejado. E aí, uma coisa importante é que no reino de Deus é assim, sai um líder, cai um líder que foi martirizado, que foi Estevão, mas Deus levanta uma outra pessoa. A obra de Deus não para. Então todos nós, eu aprendo assim, todos nós somos necessários. E Deus gostaria muito que eu, que você, que todos compreendesse o amor dele. Mesmo que não compreendesse, porque às vezes não dá para compreender o amor de Deus que enviou o próprio Filho dele para morrer na cruz por nós, mas para ser exemplo. Então Deus gostaria que todos nós tentássemos então ler, pelo menos para tentar o Espírito Santo, tentar deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa mente e nos mostrar, né, realmente o que ele queria fazer nas nossas vidas. Enfim, todos nós somos necessários, mas nós não somos insubstituíveis. O fato é que Deus precisa de pessoas com características diferentes, e Deus respeita as minhas características, assim como respeita a sua, e Ele quer colocar nas suas mãos, e assim nas minhas mãos, um propósito, e com a sua maneira, com a minha maneira de nós anunciarmos o quê? Anunciarmos o Deus da história.
através das histórias que Deus deixou aqui reveladas para nós, através das Escrituras Sagradas. Olha, então, levanta-se Filipe. Filipe então começa a anunciar o Evangelho. Que é o Evangelho? Nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. E começa a mostrar no Antigo Testamento as coisas que Deus já havia profetizado, que enviaria o Filho dele, e as pessoas não haviam entendido. Enfim, dentro dessa multidão de pessoas que ouviam Filipe, o Espírito Santo falava o coração delas, porque ele falava com autoridade, a Bíblia registra um homem que vivia de mágica, de ilusionismo, enganando as pessoas, né? Sendo utilizado aqui, né, de magia, de coisas, para ganhar assim, status para essa sociedade. E quando as pessoas iam conhecendo a Cristo, isso é uma coisa muito importante você entender. Quando você ler a história de Jesus Cristo, quando você começar a ler a história e o Espírito Santo começa a falar no seu coração, você começa a ter uma opinião própria. Nós não podemos ficar vivendo de experiências de outras pessoas. Por exemplo, a minha experiência foi interessante, a minha conversão, eu aprendi muito, mas eu oro a Deus para que você tenha a experiência com Deus, para que você converse com Deus, para que Deus fale com você à noite através de sonhos, fale com você através de um louvor, através da palavra, para que você tenha a sua opinião. Muitas pessoas, né, acabam fugindo da presença de Deus por alguma frustração, por alguma coisa, uma ofensa que sofreu de alguém, por algum engano que sofreu de alguém. Então, e acaba julgando todo o cristianismo por esse fato, por aquele outro fato, e aí acaba se afastando de Deus. E nós que fomos ouvindo essas coisas, né, e acreditamos como se aquilo lá fosse acontecer conosco, pode acontecer algo semelhante, mas eu gostaria que você colocasse as suas mãos, o seu coração no altar de Deus, para que Deus pudesse falar com você. E aí, esse próprio mágico, né, ouvindo a Filipe, conhecendo a Filipe, deixou toda essa magia de lado, essa vida de misticismo, e começou lá então, e teve a liberdade de começar a seguir Filipe, e ele ficava extasiado pelos sinais e milagres que o Filipe fazia em nome de Jesus Cristo. E aí os espíritos imundos eram expulsos das pessoas, saíam gritando segundo a Bíblia, e as pessoas eram curadas no poder do nome de Jesus Cristo. E esse poder, e esse mesmo Deus está vivo hoje e quer nos usar para que a obra do Filho dele, Jesus Cristo, continue sendo anunciada. E esse é o nosso propósito aqui no nosso canal, o Professor da Bíblia. Estudarmos as Escrituras Sagradas para que você se aproxime de Deus e viva na presença dele, errando menos, porque Deus quer que você seja você. Mas quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, nós vamos errar menos e seremos exemplos para as pessoas que estão nos vendo. E isso, sem dúvida, Deus vai agradar o coração de Deus. Obrigado pelo carinho e pela confiança. Vamos continuar estudando aqui a história aqui que aconteceram com os nossos antepassados, para que nós possamos aprender com eles e caminharmos na presença de Deus. Amém? Te convido a estar aqui na próxima aula no nosso canal, o Professor da Bíblia. Tchau!